Fala da naba, fala aí, Marcão. Fala da naba, fala aí, Sombra. Fala da naba. Fala da naba, fala aí, Sombra. Cadê o Mota, aquele trouxa? Burro, 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 burro. Tem mais uma, tem mais uma. Tem mais uma. Qual? Marcos Borges. Marcos Borges. Marcos Borges. Super trouxa, sim. Marcos Borges. Marcos Borges. Marcos Borges, super trouxa, sim. Amigo. Tinha uma aposta com esse sem vergonha. O que era a aposta mesmo? E aí, não vai pagar não, Bambi? A gente apostou aí, tava apostado alguma coisa. O RG tinha que escolher alguma coisa pra nós fazer. Não cruzaram a mão, uma pena. Uma pena que não cruzaram então, aí, a mão. esse lunático aí, ó, também nem pra isso ele prestou, hein? O RG. Não, só pra dar uma notícia antes de você falar, agora antes do... é um idiota. Deixa eu te falar. completo. Marcão e Sombra, agora de forma oficial, né, saiu agora que o Carpini continua no cargo. Não, deixa trabalhar. Como de forma oficial? Pera só, meu RG. Não, Deixa a Não, continuação. vai continuar. Ah, mas teve algum diretor falou Não, isso? viajou agora lá pra Libertadores. Vai continuar. Não, deixa assim. Mas parece que é verdade, porque o São Paulo tá até promovendo a venda de souvenirs aqui, ó, pra quem quiser, o Carpininho. O Carpininho. Pode comprar Deixa aí, ó, ele na loja do trabalhar, Morumbi. Marcão. Poxa. Ah, mas pelo amor de Deus. O Marcão, posso falar um negócio pra você, cara? Vocês vão falar muito. O Marcão aqui, antes de entrarmos no estúdio, a gente conversando aqui, ele fez assim, ó. Vai cometer o mesmo erro e nós vamos perder 3 rodadas na fase de grupo da Libertadores. Mesma merda do ano passado. Isso aí é filme repetido. Mas com relação à eliminação de ontem, aí, Domênico Gato, Mas ele Vieira... teve culpa ontem? Não, imagina. Aliás, o Domênico Gato, eu espero, porque assim, ó, pra mim tem nome e sobrenome aí, essa eliminação do São Paulo aí, chama Thiago Carpini. Mas o Luciano, quando teve a chance de fazer o gol, o cara Ô, Marcão, aquele gol ali, hein, Marcão? O segundo, principalmente, Então, pelo se o amor de Luciano Deus. faz, Eu vai olhei e culpa fiz do assim, treinador. gol do São Negócio é o Paulo. seguinte, Aí eu ouvi a bola calma. saindo, falei, como O assim, negócio é o cara? seguinte, Né? eu não tô Se analisando... ele faz o gol, não tinha Mas, isso. ô Domênico, eu tô analisando o seguinte, eu acho que o trabalho do Dorival do ano passado pra cá, o Carpini com mais peças, com um leque maior de opções ali, ele conseguiu evoluir o Foram trabalho. 14 jogos? 13. São 13 jogos, o 13. São Paulo ele tomou 13 gols nessa, somando a muito primeira gol, hein? fase e agora essa Estadual é quarta de muito final. gol, né? Tá louco. Então, Nossa. quando a gente pega o trabalho do São Paulo, tanto ofensivo quanto defensivamente, a gente vê que caiu demais, cara. E pra mim, é culpa desse estagiário de treinador a esse projeto de técnico chamado Thiago Carpini. Esse cara aí, com todo respeito, pode ser que um dia ele vire um grande treinador, mas hoje ele já mostrou que ele não tem punch, ele não tem capacidade pra treinar um time do tamanho do São Paulo Futebol Clube. Cara, é inadmissível. Quando o São Paulo já teve aquela sequência de 4 jogos ali que não conseguiu vencer, perdeu do Santos e da Ponte Preta, empatou em casa contra o Bragantino reserva e empatou também contra o Guarani em Campinas. A partir daquele momento, eu já comecei a intensificar um pouco mais a crítica em cima do trabalho do Carpini, porque pra mim é óbvio que esse cara ele não consegue compreender. Pra mim é um cara que ele escala mal o time, durante a partida quando ele tem que fazer alterações, ele muda também mal. Aí quando não, ele improvisa jogadores de forma desnecessária, como ontem, por exemplo. Estão falando do Luciano. O Luciano ontem ele foi improvisado, jogando aberto pelo lado direito do ataque, cara. É inadmissível. Então, pra mim, cara, o Carpini já mostrou que ele não tem essa capacidade. Eu acho que o São Paulo não meteu o pé na bunda desse incompetente aí, já nesse período onde vai ter essa intertemporada, trazer um novo treinador pro cara conhecer o elenco que ele tem à disposição, tentar implementar uma nova filosofia de trabalho. Eu acho que era fundamental para ter uma sequência melhor na temporada aí, em termos de competições ali como Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu acho que manter esse cara aí para tentar ver o que ele vai conseguir fazer, como fizeram no ano passado, tentar essa evolução que eles prometem que vai ter, na minha opinião, é outra incompetência, outra atitude errada por parte da diretoria do São Paulo. Mais uma vez, já falei, filme repetido. Ano passado, todo mundo constatou o óbvio. O Rogério Ceni vai ficar, nesse período de um mês aí, vai voltar, vai ser a mesma porcaria, a mesma merda que tava jogando. E aconteceu o quê? Voltou daquela mesma forma. Todo mundo viu que não ia sair, daquele mato não ia sair coelho. Vai acontecer a mesma coisa com o Carpini. Sabe por quê, ô Júlio Casares? Porque o Carpini ele não consegue treinar um time grande.
O Carpini, mais do que as escolhas erradas que ele faz na parte tática e técnica do jogo, ele já mostrou que ele não tem culhão de tirar, por exemplo, o Luciano do time. Ontem, pra jogar na equipe titular, você não quer tirar o Lucas ali centralizado, porque ele tá realmente jogando bem, você não tem que colocar o Luciano aberto pela direita, você tem o Eric no banco de reservas. A sua escalação inicial tinha que ser Eric na direita, Ferreirinha na esquerda, Lucas centralizado e o André Silva de centroavante. Ou que colocasse o Luciano como um falso 9 ali, jogando de centroavante, pra não perder tantas características dele. Cara, é um absurdo, Sombrar. Vocês vão me desculpar. Aliás, as carpinetes de plantão é que, quando eu comecei a falar, o RG, quando eu comecei a intensificar as críticas aí em cima do Carpini, vieram falar assim, Marcão, principalmente que eu tô ituano, Marcão, ganhou o jogo, Marcão, tá classificado, você tá cornetando, chupa, era resultado que vocês queriam? A eliminação no Campeonato Paulista é um resultado. Então tá aí, agradeçam a esse projeto de técnico aí que vocês estavam batendo palma, falando pra dar tempo pro cara treinar. Aliás, eu falei ontem na transmissão, vou repetir. Dar tempo ao que tá errado é perder tempo. Mais uma vez, repito, a diretoria do São Paulo tá sendo covarde de tomar uma atitude que deveria tomar já ontem no vestiário, que era meter o pé na bunda desse cara. De não tomar a atitude de meter o pé na bunda desse incompetente aí pra tentar trazer um treinador e, com isso, quem sabe o São Paulo brigar ali nas competições. Porque, o RG, o negócio é o seguinte, irmão. No último jogo ali da primeira fase do Campeonato Paulista, o São Paulo estava sendo eliminado pelo Ituano, que caiu no Campeonato Paulista, e esse covarde, ele tirou um atacante pra meter mais um zagueiro, chamando os caras pra cima, e aí na coletiva de imprensa, né, o São Paulo acabou fazendo aquele gol de pênalti lá, na minha opinião, de uma forma precipitada, o jogador do Ituano acabou fazendo a penalidade em cima do Juan, na minha opinião, de forma desnecessária, o São Paulo acabou se classificando, marcando um gol no último minuto. Aí na coletiva de imprensa, ele me mete assim, RG. Eu tive que colocar mais um zagueiro, porque eu vi que o Valentim ia colocar o Salatiel. Tá de brincadeira, Carpini. O Salatiel virou o quê? O novo Haaland, o novo Lewandowski, eu não tô sabendo? Tá de brincadeira, por isso que eu falo. Ele saiu do Água Santa, ele saiu do Juventude, mas esses clubes não saíram dele, mano. Jamais, Carpini, um treinador do São Paulo Futebol Clube vai estar jogando com o Ituano e vai cagar nas calças, meter mais um zagueiro porque o cara colocou sei lá quem. Que é reserva do Ituano ainda. Se fosse bom, nem reserva. Ele vai fazer 37 anos, o Salatiel. Tá de brincadeira, mano. Então esse cara já mostrou em diversos... Só pra entender o contexto, ele vai fazer 37 já anos. Já mostrou em diversas oportunidades, que é um treinador covarde. É um treinador pra time pequeno. Então, esse tipo de treinador, Sombrar, infelizmente, ele não serve pra treinar o São Paulo Futebol Clube. Acho que naquele momento, RG, quando foi contratado, o Dorival assumiu a seleção brasileira, o São Paulo tinha um confronto ali contra o Corinthians em Itaquera, tinha lá a decisão da Supercopa contra o Palmeiras. Acho que a diretoria naquele momento falou, porra, se eu for jogar, por exemplo, a Supercopa com o Palmeiras, com um auxiliar ali qualquer, que seja o Milton Cruz. Se tivesse deixado... Mas assim, numa dessa perde, vai falar, tá vendo, não contratou um cara, sabe aquela coisa? Então tiveram que trazer. Naquele momento, beleza, valeu a aposta, valeu, tudo bem, trouxe, não deu certo. A questão é a seguinte, muda, pelo amor de Deus, ô Júlio Casares, não se acovarde. O São Paulo tem competições importantes esse ano aqui, volta a disputar uma Libertadores, sei lá depois de quanto tempo. E esse ano aqui, tem esse projeto de treinador, esse aprendiz de técnico aí, bacana. Vou te falar, é estagiário do Mergulhado. Marcão, mas, mano, não dá pra passar pano ele foi a sexta opção. Quem seriam as outras opções? Não, mas, seu Bento, agora, a partir... Você tá falando há 5 antes dele? Não, antes dele, ele foi sexta opção, que a gente contou aqui, né? É que os outros não queriam, assim, ó. Eu não sei se foi a sexta, mas provavelmente a terceira ou a quarta. Então, falaram de nomes lá, vamos as opções. Então, teve um que o Muricy falou que o cara nem respondeu, também botou pra correr. O Pesolano, o Zubeldia... Teve o Voivoda, o Pedro Caixinha e o Pedro Martins, que tá lá no mundo árabe. Ele então era ele seria a sexta. Não sei se foi, o Sombra falou aí, que não sabe se foram todos esses nomes, mas alguns deles ali com certeza foram. Então, Bento, o futebol é muito dinâmico, mano. Eu acho que assim, o Bragantino numa dessa cai aí agora pro Santos, manda lá mensagem pro Caixinha de novo. Manda mensagem pro Voivoda, fala, você não tá de saco cheio de ficar morar em Fortaleza, não? Não quer vir pra São Paulo aqui comprar na Oscar Freire, que é aquela coisa? Então, o negócio é o seguinte, mano, o futebol é muito dinâmico. Mesmo que não der pra contratar esses daí que o São Paulo já tentou numa primeira oportunidade, tem um leque de possibilidades aí, irmão. A questão é, quanto o São Paulo vai querer investir pra trazer um novo treinador? Mas, ô Marcão, ontem o Sombra na transmissão falou uma coisa que vem ao encontro do que você tá falando. Não dá mais pra ser um aventureiro. Lógico que não. O São Paulo, o Sombra falou, historicamente, nunca deu certo com um cara... Sim. Não lembro na história do São Paulo, pelo menos na história recente de 50 anos pra cá, que o São Paulo tenha dado oportunidade pra um cara que... Ou seja, agora tem que vir um medalhão, cara. Não tem mais... E que tenha dado certo. Então, tipo assim, ó, quanto quem tá... é o medalhão que vai vir? O mas Mano aí Menezes? é que tá... Quanto vai investir, meu...
Medalhão é caro. A diretoria do Quem São que é o Paulo tem que medalhão que tá saber. no mercado? Não, eu não sei. Os Posso caras vão falar? ter que Às garimpar vezes, aí, Domênico. peraí. José Mourinho. Gente, peraí, a questão não é medalhão. A questão não é por aí. Competência, né, Sombra? Independente de medalhão ou não. São alguns quesitos. Entre eles, experiência. Alguém conheceu o Caixinha? Não. Ninguém Não. conheceu o Caixinha. O próprio Abel. Ninguém conhecia. Mas você vai ver lá, o Caixinha, ele foi, se eu não me engano, vice-campeão argentino. O Caixinha trabalhava no futebol argentino. É. Tá? Então, às vezes, é analisar experiência. O Carpini, gente, ele é um técnico que ele se tornou treinador em 2020. Até hoje, ele só dirigiu times de séries B, C e D. Nada além disso. Ele não teve sequer a experiência de passar por um time intermediário do nosso ponto de vista do eixo Rio-São Paulo. Por exemplo, um Atlético Paranaense. Não teve essa experiência. O Sport Recife. Não teve essa experiência. Dirigiu um Bahia. Não teve essa experiência. Ele não conseguiu. Pequenininho, né? Ele nunca dirigiu um time de massa. Pô, ele tem 39 anos, Dodô. Ele nunca dirigiu. Você fala assim, o Bahia, pegar uma Fonte Nova lá lotada, pega o estádio o Ilha do Retiro lotada. Arena da Baixada. Nada, nada. É um cara que dirigiu Água Santa, Guarani, acho que Inter Juventude. de Limeira e Juventude. O Juventude não enche nem o estádio deles. Nem o dele. Nem o estádio deles. Então já começa pelo quesito experiência. Aí vamos à prática da coisa. Não preciso ficar enumerando tantas bobagens que ele fez e a persistência em algo que, sinceramente, olha, eu sou um leigo, né? Eu sou um torcedor. Eu sou um torcedor como o Casares é torcedor, como o Belmonte é torcedor também. Porque eles estão lá no clube, mas dizer que eles têm experiência no futebol, eles não têm. Você concorda comigo? Sim. E não é ofensa. Não é ofensa. Não tô ofendendo. Mas eles são tão torcedores quanto eu, quanto o Marcão. Né? Algum deles chutou uma bola? Não. Algum deles, em algum dia, foi dirigente de clube na área do futebol? Não. Então, assim, eles têm a opinião deles e nós temos a nossa. E como torcedores, a opinião é a mesma. Ela vale tanto a deles quanto a... O fiel da balança aí é o Muricy. O Muricy foi o grande avalista da história. Hoje eu ouvi o seguinte... O Muricy foi o avalista e agora, nesse ínterim, vai ter oportunidade lá de fazer as correções lá, com o treinador fazer as correções. Agora, quanto será que... Eu não sei, o feeling que eu tenho é de que ele é cabeça dura, ele é arrogante, que não vai querer mudar nada, sabe? Um cara que vê que tá indo... E tem erros bobos, né? Erros tão bobos. É um cara que ele se preocupa com a cor da parede e ele não ergueu a parede. Então ele se preocupa muito com aquela assinatura do prato, mas não sabe nem se o prato tá no ponto certo. Ele quer pôr a assinatura dele... Eu não sei. Ele quer bancar uma de muito moderninho, de estrategista. Sim. E cadê o feijão com arroz, cara? Exato. O que nós vimos aí em 13, 14 jogos esse ano? O São Paulo que não tem meio de campo, cara. Você não pode tratar o Lucas como um terceiro homem de meio de campo. Ele não é. Ele não é. O Lucas, ele é um híbrido de meia atacante com atacante. É a característica do Lucas. Se você trata ele como um homem de meio de campo, fica só o Alisson e o Pablo Maia. Ou fica dois volantes contra rapa ali no meio, gente. Tantos jogos que o São Paulo perdeu o meio de campo. Isso entre tantos outros erros de substituição, sabe? É assim. Então, o que eu ouvi hoje? Não, o Muricy lá é o supervisor, ele é o avalista. E agora o Carpini vai ter o tempo para fazer as correções de rumo que achar necessárias. A questão é, será que ele acha necessário? Porque você vê, ele é muito, tipo assim, convicção. Eu sei o que eu tô fazendo, né? E eu não esqueço, embora tenham falado pra mim que foi tirado de contexto, pra mim nada foi tirado de contexto. Aquela entrevista do Muricy eu assisti na hora. Teve críticas, sim, ao Thiago Carpini. Teve sim. Teve. Contusões atrapalham? Contusões atrapalham, é verdade. Mas daí, se tivesse o Rato aí jogando, ele ia continuar jogando no 4-2-4, sabe?
Entendeu? Então, assim, eu tô meio descrente de que ele possa realmente corrigir os rumos. Como que ele não bota o Galopo em campo pra bater pênalti, cara? O melhor batedor do São Paulo? São Paulo fez só 4 substituições, Sombra. Faltou uma. Sempre acontece isso. Eu não quero depositar a culpa da eliminação Nos batedores. nos batedores, de jeito nenhum. Diego Costa ontem errou, como já acertou várias vezes. Michel Araújo bateu um puta pênalti bem batido contra o Palmeiras. Não deu certo ontem, e normal. Isso acontece, não é toda hora que os caras acertam. E normal, então eu não quero depositar a culpa nos caras que bateram pra fora, porque faltou o Galopo. Mas é um detalhezinho só um detalhezinho. Por que não pôs o Galopo se sabia que ia pros pênaltis? Por que não? Por que não? Né? Será que esqueceu? Se esqueceu, é incompetente. Se achou que não devia, é mais incompetente ainda. Então são tantos erros, jogo a jogo. E é assim, eu não vejo futuro com ele. Pode amanhã dar certo, ele rever e tudo virar uma maravilha? Pode. Quem é que vai garantir que não, né? Quem é que vai garantir que não? A gente não tem bola de cristal. Mas eu, sinceramente, eu não sou crente nisso. Acho que depois chega... É o seguinte, se ele permanecer e voltar aí os campeonatos, ele vai ter obrigação de ganhar. E convencendo. Porque ele perdeu o apoio do torcedor. Ele perdeu. O torcedor não está bravo com os jogadores. Não está bravo com os jogadores. O foco total do torcedor é em cima do treinador. É em cima do treinador. Você vê, os caras lá se matam em campo. Mas se você corre errado... Mas sabe por que, Sombra, que o torcedor não tá pé da vida com os jogadores? Porque foi esse mesmo grupo de jogadores que ganhou a Copa do Brasil. É por isso que eu tô falando, comparando o trabalho do Dorival ano passado, São Paulo 2023 e o São Paulo 2024, a gente vê a evolução que tá acontecendo. Piorou. No aspecto defensivo. São Paulo tomou 13 gols em 13 jogos no Campeonato Paulista, gente. Não dá. Você imagina, RG? Aí eu vejo muito fraco o torcedor, nível, ó, com todo respeito, cara, ao Novo Horizontino. É um time que, dentro das suas limitações, tá conseguindo jogar um bom futebol. É um time que você vê que tem proposta de jogo, é um time bem entrosado. Jogando um pouquinho mais, hoje vocês tinham ganho de 3-1. Mas o negócio é o seguinte, RG, não dá pra justificar. Ah, mas o São Paulo aí pegou o adversário mais difícil da quarta de final. Gente, é um Morumbi com quase 60 mil pessoas naquela porra, pegando um time que tá na Série B do Campeonato Brasileiro. É um time minúsculo, gente. O Novo Horizontino, por mais organizadinho que seja, por mais ajeitadinho que seja, é o Novo Horizontino contra o São Paulo. Como é que vocês querem falar pra mim que eu tenho que ter uma perspectiva melhor, jogando perdendo o jogo em casa contra o Novo Horizontino, se depois eu vou pegar Grêmio no Campeonato Brasileiro, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Inter... Olha aí, cara, isso aí é time forte. E sem contar Libertadores, né, Marcão? Que hoje tem o sorteio, hoje tem o sorteio às 20 horas e não se sabe o que vem pela frente. Amanhã, de repente, pode cair um Botafogo no grupo, que ele pode cair num dos brasileiros. Fazendo um paralelo, Sombra, com o que aconteceu chato, com o Rogério Ceni. Cara, é grupo de Libertadores, a gente sabe que é chato. Fazendo um paralelo com o que aconteceu com o Rogério Ceni ano passado, o Rogério também ficou esse período aí pós-eliminação ano passado pro Água Santa. Aliás, o Carpini eliminou o São Paulo em 2 anos seguidos, né, Sombra? Ano passado como Água Santa e esse ano como treinador do São Paulo. Parabéns, Carpini. Então vamos lá, o Rogério Ceni ano passado. É verdade. O Rogério Ceni ano passado, RG. 3 jogos depois da eliminação do Água Santa, ficou aquele período lá de um mês treinando, 3 jogos. Tomou pau do Botafogo no Rio de Janeiro, aí empatou 0x0 com o Ituano pela Copa do Brasil e ganhou em casa do tal do Porto Cabelo. São Paulo até 42 minutos do segundo tempo tava 0x0. Aí a diretoria do São Paulo falou, realmente, o trabalho do Rogério Ceni não evoluiu, vamos mandar embora. Vai ser a mesma merda que fez no ano passado. Escuta o que eu tô falando. O Carpini, como o Sombra falou, pra mim, Sombra, não é nenhuma questão do cara ser, porque o Carpini ainda ele é novo, ainda é inexperiente. Ele é burro. O cara ele não consegue cozinhar miojo. Nossa. Ele não consegue cozinhar miojo. E ele quer se meter a fazer paella. Você entendeu? O cara, se ele fizesse o óbvio, RG, se ele fizesse o óbvio... E na paella ele esquece o açafrão. Esquece os frutos do mar também, Sombra. Então o negócio é o seguinte, pra mim, esse negócio, porque o cara é inexperiente. Não é. É a mania que o cara tem de querer carimbar, de querer assinar. E eu falava isso do Rogério Ceni também, tá? Quando o torcedor metia o pau em mim. Porque pô, é um mito. É um mito como goleiro, bacana. Como treinador também é cheio de querer dar assinaturinha. Então, pega o trabalho do Dorival, que tava certo, tava o time jogando bem, continuasse. Aí quando ele perdeu o Rato, quando ele perdeu o Lucas... Quando tem que mexer, inventei o Galopo aberto. O próprio Caleri, né, agora. Pelo amor de Deus, jogou no cão aberto. Mas eu não tô entendendo o bagulho. Inferno, mano. Não tô entendendo o bagulho. Diga lá. Domênico,
A semana passada, quando nós debatíamos aqui, e eu falei, pode gravar, produção. Eu falei, pode gravar, recorte e me cobre segunda. Eu falei, será eliminado pelo Novo Horizontino. Mano. Aventureiro cacete. Eu falei aventureiro. ainda, falei, me cobre depois. E, inclusive, ouvindo a frase aí da boca do cidadão aí, viu, Domênico Gato? Agora temos um técnico no banco. Cala essa boca. Palavras dele. Tem frase sua falando isso, seu mau caráter. Então você precisa saber o que você quer, aí. ué. Pega aí então a frase, vamos lá, põe no ar aí. Então, beleza, o negócio é o seguinte: eu vou pedir pro Bá, o Bá é um cara que tá sempre aí anotando tudo. Bá, daqui a pouco, se você tiver a possibilidade, tenta achar esse áudio que eu tava debatendo com esse infeliz aí no ar, e ele cita a frase que temos um técnico no banco. Aonde, mano? Elogiando e vangloriando o Carpini. Se você fizer, você vai ter que me pedir desculpa no ar se eu achar essa frase. Tá certo? Você precisa saber o que você quer, seu oportunista. Mas você tem certeza que ele falou isso? Eu tenho absoluta, porque eu lembro dessa frase. Tenho certeza absoluta, Sombra. E digo mais, esse sem vergonha, esse hypeiro aí, ele é de acordo com a maré, viu, Quintino? Porque quando ganha um joguinho aqui ou ali, aí todo mundo é bom, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Nossa. Quando perde, começa a tazanar. Eu acho que se tá o VAR colocar essa frase... Eu conheço alguém assim. Eu vou buscar então, eu vou tentar aqui, Bá. Você que é um cara que anota tudo aí, se eu achar essa frase, eu vou pedir daqui a pouco pra colocar no ar, e esse vagabundo vai ter que me pedir desculpa no ar. Vagabundo é teu irmão, assim, seu... Ele é teu irmão? O negócio é o seguinte, vai ter que falar assim, Domênico Gato. O Carpini é meu pastor e nada me faltará. Se eu achar essa frase, você vai ter que falar isso. Você e o Carpini lá pro inferno, isso, vai, mano. Calma, deixa o rapaz trabalhar. Você tava de Tigrão ontem, né, Marcão? Tava de Tigrão, né? O Tigrão do Novo Horizonte. Eu vou cantar pra você. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Parece que a maior preocupação aí do Tigrão é quando ele foi no banheiro. O Tigrão no banheiro, hein? Empolgou cedo, né? Se empolgou cedo, né, Marcão?